E aí galera que tá ligado aqui no canal Dedinho de Prosa do Professor Bira, tudo bom? Aqui é o professor Vladimir, Biologia, e a gente vem aqui para dar as dicas da prova de natureza, né? Física, Química e Biologia, vamos falar de Biologia. Biologia, a ciência que estuda a vida, então tudo que for relativo a ser vivo em geral, seja ele qual for, é a Biologia que entra para fazer os questionamentos na prova do Enem. Então vamos lá, o que é que mais cai numa prova, nas questões de Biologia dentro do Enem? Então primeiro a gente tem que saber quais são os assuntos que a biologia trata ao longo dos 3 anos, né, do ensino médio. Existe aquela parte inicial da biologia, então, que você tem que saber quais são as características dos seres vivos, você tem que saber como o ser vivo surgiu, né, a origem da vida, você tem que saber sobre o método científico, como é que se trabalha a ciência, pouca gente sabe fazer isso, né, o pessoal às vezes esquece que a ciência norteia quase tudo da vida da gente hoje, e a biologia usa demais isso aí, é uma ciência, né? Ciências biológicas. E depois a gente vai para os assuntos bem tópicos, né? Então a gente tem a bioquímica para estudar as moléculas dos seres vivos, a gente tem a citologia para estudar a célula, a gente tem a histologia para estudar os tecidos, nós temos a embriologia para falar sobre o desenvolvimento embrionário, nós temos a taxonomia, a anatomia, a fisiologia para estudar os seres vivos em geral. Nós temos a genética, nós temos a evolução e nós temos a ecologia. Esses são os assuntos que a gente trata ao longo dos 3 anos do ensino médio. E o que é que mais cai, professor Vladimir? O que é que mais cai? O que é que mais caiu ao longo desses anos todos de prova do Enem no sistema que é hoje, né? No jeito que é hoje? Bom, de longe, o assunto que mais cai é a ecologia. A parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Em segundo lugar, o que mais cai hoje em dia é a fisiologia, e dentro da fisiologia a gente pode entrar no terceiro assunto, que são as patologias, as doenças, tá? As parasitoses em especial, os parasitas, doenças causadas por parasitas. O que é que vem logo depois? A gente fala em genética, as leis de Mendel, os casos tópicos da genética, né? E logo depois a gente fala em evolução. Esses são os assuntos que mais caem. Os outros caem, professor? Caem. Mas é uma questãozinha ou outra, coisa bem simples. Fala nisso, você sabe como é a estrutura de uma questão do Enem. Ela não muda, é padrão isso aí, viu? Nós temos o texto base, sempre vem um texto, sempre vem. Não pense que você vai achar uma questão sem texto, não vai ter um texto. Esse texto pode vir, e espero que venha, que a questão fica muito mais fácil, com gráfico, com tabela, com figura. Se vier com uma dessas 3 coisas, analise bem a tabela, o gráfico, a figura, que a resposta está lá, não está nem no texto base, está lá. O comando é a pergunta em si que a questão faz, né? E as alternativas lá, para você dar uma olhada. Nas alternativas, tenha bem cuidado, que às vezes você pode encontrar 2, 3, 4, até 5 alternativas corretas. Só que você tem que ver o que é que o texto base está perguntando, a figura, o gráfico, etc. Viu? Muito cuidado com isso. Pois bem, quando você vai pegar, vamos falar de coisas tópicas agora de cada assunto da biologia, né? Qual seria uma questão, professor, que pode cair de certeza lá? Então vamos lá, o que vai cair de certeza são as questões sobre a humanidade e o meio ambiente. Ou seja, as questões de impacto ambiental, poluição. Vá procurar dar uma lidazinha hoje, amanhã, domingo também, se for o caso, antes da prova, vá dar uma lidazinha sobre os tipos de poluição, poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, e como é que o ser humano está impactando isso dentro do progresso, né? Do dia a dia. A gente tem esgoto, onde é que o esgoto está indo para onde? Qual é a consequência do esgoto ser jogado ao ar livre, ou então no estuário, no rio, etc. Então veja bem essa questão, que isso aí cai de certeza, tá? Relações ecológicas. Relações ecológicas são 12 no total. A gente tem sociedade, colônia, a gente tem protocooperação, comensalismo, né, inquilinismo, tem um monte delas. A primeira coisa que você tem que saber sobre as relações ecológicas é a diferença entre uma relação harmônica e uma desarmônica. O que é uma relação harmônica? O que é uma relação... O que diferencia uma da outra? A negatividade. Então, algum ser vivo dentro de uma relação ecológica, os seres estão lá no meio ambiente, né, vivendo a vida deles lá, o nicho ecológico deles. Algum ser vivo que está se relacionando com outro, ele está perdendo. Se tiver perda para algum, por exemplo, né, você tem um leão caçando uma zebra, a zebra está perdendo, então essa é uma relação desarmônica.
Ah, você tem uma relação onde ninguém está perdendo. Por exemplo, você pega uma sociedade, uma relação de sociedade entre as formigas, né, insetos sociais. Então um está ajudando o outro, está todo mundo ganhando. Ou então o inquilinismo, um ser vivo que vive em outro, sem prejudicar ele. As orquídeas, as bromélias que vivem em cima de árvores sem prejudicar elas. Não tem ninguém perdendo, então essa é a relação harmônica. Dá uma olhada nisso. Em especial, uma desarmônica cai bastante, chama-se parasitismo. Quem são os seres parasitas? Vírus, bactérias, protozoários, alguns fungos, né? O que é parasitar? É uma relação onde um ser vivo utiliza de outro, a benefício próprio desse ser vivo, prejudicando o outro. Então a gente tem as doenças, né? As doenças parasitárias, as viroses, as bacterioses, as protozooses, as micoses e por aí vai. Então preste bem atenção que isso aí também pode cair. Ainda dentro da ecologia, a gente espera demais, já caíram algumas vezes, pode ser que caia esse ano também, a questão sobre crescimento populacional. As populações crescem, isso é inevitável, a não ser que aconteça alguma coisa, ocorra um declínio no número de indivíduos de uma população, que pode levar até a extinção. Mas naturalmente as populações crescem. Então você pega um gráfico, dá uma olhada agora lá no livro, né, de vocês, pega um gráfico de crescimento, tem crescimento real, aquela população que quando surge cresce durante um tempo, depois se estabiliza, passa o tempo e fica estabilizado. Crescimento exponencial é o caso da gente, né? Então você tem a população surgiu e continua crescendo, não para nunca de crescer. É o caso da gente. A gente não tem os fatores que limitam a população ao crescimento, né? Não temos predadores, os parasitas que podem fazer com que a população se estabilize. A gente cuida, né? A tecnologia, a medicina cuida das doenças parasitárias, então não mata muita gente. Nós temos área ainda para plantar, por exemplo, para morar, ainda tem. Então, preste bem atenção nisso aí também, nesse gráfico. Então, se fosse para matemática, como é que a gente faria? A gente faria crescimento real é igual ao crescimento exponencial, aquele que não tem nada, a população está crescendo pra caramba durante um curto espaço de tempo, menos a resistência do meio ambiente. Então, o que é que o meio ambiente faz para a população não crescer? Então, predação, os predadores controlam as populações, né? O tamanho das populações. Os parasitas também controlam. As doenças parasitárias que matam ser vivo pra caramba controla o crescimento populacional. E o tamanho da população, a área, né? O ambiente. A gente chega num momento que não tem espaço suficiente para estar todo mundo. Competição. Quando isso acontece, a competição faz com que a população fique regulada, ok? Outra coisa que cai bastante, é tão fácil dentro da ecologia, sucessão ecológica. Não tem um ecossistema, não tem um meio ambiente. O ambiente é estéril. Aí começa a aparecer, esse meio ambiente começa a surgir. Os seres iniciais, né? Aqueles que povoam inicialmente o ecossistema. Bactérias, líquens, então eles começam, a gente chama isso de ecese. Ou os outros seres vivos começam a pegar carona nisso aí. Olha, tem alimento ali, dá pra gente se reproduzir, Então, a gente chama desses estágios serais, as séries. E depois que tiver tudo equilibradinho, a gente chama de clímax. Então, não tem o que falar sobre sucessão, é isso. É ecese, série, clímax. É só observar, por exemplo, a floresta amazônica é um clímax. É um ambiente clímax. Já teve o seu início, quando não tinha nada, os estágios serais foram fazendo crescer, hoje clímax. O que é que marca muito o clímax? Fotossíntese, respiração. Lembrem, fotossíntese é para produzir, respiração é para gastar. Produzir o quê, professor? Matéria orgânica e energia. Gastar o quê? Matéria orgânica e energia. Quando você estiver no equilíbrio, é porque o ambiente está no estágio clímax, ok? E os ambientes naturais, tá? Vocês já devem ter visto alguma coisa nas provas de geografia. Os biomas. Então nós temos 4 grandes biomas: tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais. Todas elas, quando você pega o mapinha, é só olhar a latitude. Tundra, lá em cima, 90 graus de latitude. Florestas temperadas, a taiga, florestas temperadas, florestas tropicais aqui no Equador, tá? E temos outros ambientes que não dependem da latitude, e sim do local onde está a pluviosidade, por exemplo. Então nós temos os desertos, as savanas, as pradarias, ok? Os campos, os pampas. Dá uma olhada nisso aí também. Tudo isso foi só ecologia, viu? Aí a gente vem para a fisiologia. Poxa, digestão, respiração, circulação,
excreção e reprodução. Bom, esses são os fatores fisiológicos que acontecem dentro de um ser vivo, tá? Então, se você está falando nisso, essa fisiologia, você tem que falar sobre os sistemas. Então, quais são os órgãos que fazem a digestão? Quais são os órgãos que fazem a respiração? Dá uma olhada nisso aí. Por exemplo, digestão, que era para cair mais, mas não cai muito. Onde é que acontece de fato a digestão? O que é a digestão? Quebrar alimento em pequenas partículas para serem absorvidas pelas células. Onde é que acontece? É na boca, prioritariamente na boca, no estômago e no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, né? Pode acontecer em outros lugares? Pode. Por exemplo, no intestino grosso tem um tipo de digestão que foge um pouquinho da gente, mas dá uma olhada nisso. As enzimas que fazem parte da digestão. Bora para a respiração. Poxa, tem tanta coisa para se falar de respiração, mas é tão fácil, é tão simples. O que é que se pode pedir em respiração? A hematose, a troca de gases que ocorre entre pulmões e o sistema circulatório. Entre o pulmão e o sangue, né? Aconteceu muito durante a pandemia, falava-se muito, muita gente não sabia o que é que estava falando. Então, o que é que causava aquela deficiência respiratória? Por que é que o pessoal tinha aquela questão de falar de a saturação de oxigênio? Então, era isso, né? Os pulmões não estavam conseguindo levar o oxigênio para o sangue. Você tem lá a graduação, 90 e tantos por cento está bom, menos disso está ruim, etc. Coisa e tal. Então, isso é hematose, é troca de gases. O oxigênio sai dos pulmões para o sangue, o gás carbônico sai do sangue para os pulmões, a troca gasosa. Isso pode cair dentro da respiração. Circulação. Cai bastante circulação. Basicamente, a gente tem que saber do coração, dos vasos sanguíneos, veias, artérias, arteríolas, vênulas. E aí é que está, né? Pouca gente faz essa ligação. O fator imunidade, né? Por conta também da pandemia, fala-se muito em imunidade. Então, quais são as células que criam imunidade? Qual é a principal célula que cria imunidade, né? Os linfócitos. O que é imunidade? Aí entra a questão de vacina e soro, está dentro de circulação. O que é vacina, o que é soro? Soro já é o anticorpo pronto para combater aquele patógeno que está no seu organismo. A vacina não, é estimular o seu sistema imunológico, que está dentro do sistema circulatório, a produzir esse anticorpo. Pode ser que caia, hein? Isso aí cai bastante, isso aí. Excreção, fala dos rins. O que é que os rins fazem? Filtrar o sangue, principalmente para tirar os produtos nitrogenados que a gente produz na digestão, amônia, ureia, ácido úrico, no caso da gente é ureia, né? Então a gente tem que jogar fora, isso é tóxico, então o sistema excretor é para isso. O sistema, os sistemas de controle, né? O sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, em especial saber como é que funciona um neurônio, quais são as partes do neurônio, dendritos, corpo celular, axônio, como é que se faz a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro, ele não é colado, né? São os neurotransmissores. Então dá uma olhada nisso aí, as glândulas, as principais glândulas, a principal é a hipófise que comanda as outras glândulas, mas o que é que as outras glândulas fazem? Glândulas são estruturas corporais, fisiológicas, anatômicas, que agem no controle, então na regulação, então é um sistema de controle. E a reprodução, saber que é o único desses sistemas que a gente tem que diferencia o que homem de mulher, né? Machos de fêmeas, ok? O que é que vem depois? Genética. Galera, genética não vá para coisa básica da genética não, que eles não pedem não. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel é muito fácil, mas tem que saber o que é primeira lei e segunda lei, então dá uma olhadazinha. E o que é que eles pedem? Eles pedem coisa tópica. O que eles mais pedem, professor? A interação gênica, os genes que agem em conjunto para determinar uma característica. Dá um exemplo na gente, né? Vou dar um exemplo de genes diferentes, situados em cromossomos diferentes e que dão a mesma característica. Surdez. Então, tem dois genes diferentes. Um gene é para formar o nervo auditivo, outro gene é para formar a cóclea, aquele órgãozinho caracol que tem lá dentro do ouvido interno. E você só escuta por causa dos dois. Então não adianta você naturalmente ter um ou o outro, tem que ter os dois. A gente chama isso de complementar, interação complementar. A cor da pele é a poligenia. Você tem vários genes diferentes, todos eles dizendo para produzir uma certa quantidade de melanina. Se você tem vários desses genes aditivos, então você vai produzir muito. Se você tem poucos, você vai produzir pouca. Então, pensar nisso aí, biotecnologia, isso vai cair, gente.
clonagem, os transgênicos, a terapia gênica, né? Vacinas, essa vacina da Covid mesmo aí, bem experimental, que não está dando certo, né? A Food and Drugs Association lá dos Estados Unidos, a Anvisa dos Estados Unidos, já disse que essas vacinas ainda têm que ser muito testadas. É uma vacina biotecnológica, ela é feita de RNA que foi manipulado, então engenharia genética, isso cai também, viu galera? E evolução, né? Os 5 assuntos que mais caem. Então quando você for pensar em evolução, pense 2 coisinhas. Primeiro, logo no início, quem foram as pessoas que agiram bastante na evolução, criaram o termo evolução? O Lamarck e o Darwin. Lamarck estava errado. A gente fala muito do Lamarck, mas ele na explicação dele ele estava certo em dizer que os seres evoluem ao longo do tempo. Mas ele estava errado na explicação dele. Então, vê aí, isso cai. Eu não sei por que a galera gosta tanto do Lamarck. Vamos lá. Como era a explicação do Lamarck? 2 leis. Lei do uso e desuso. Se você usa muito, certa parte do corpo desenvolve. Se você não usa, essa parte atrofia. E a transmissão desse desenvolvimento ou atrofiação para a próxima geração. Os seres nasciam diferentes por causa disso. Era a explicação do Lamarck. O Darwin não. O Darwin falava sobre uma trivia, né? uma trilogia, aliás. Três termos. Ele falava em competição, ele falava em adaptação e ele falava em diferenciação. Então ele dizia assim, os seres dentro de uma população são diferentes. É só olhar ao seu redor. Tudo ser humano, mas um é diferente do outro. Então os seres são diferentes. O Darwin falava isso. Por serem diferentes, no meio ambiente, quando eles vão precisar de alguma coisa, um lugar para morar, alimento, água, etc., eles vão entrar em competição. Não tem para todo mundo. Então eles vão competir. Então diferenciação, competição. E aí é que entra o X da questão do Darwin. A adaptação. Quem é mais adaptado vence essa competição. Então, diferenciação, competição e adaptação. Juntos os 3, tem um termo? Tem. Aí você vai procurar no texto base esse termo. Leia o texto, viu? Que às vezes ele bota lá, mas está falando outra coisa. Seleção natural. Então a natureza seleciona os seres que são mais adaptados para dentro de uma competição, numa população que tem seres diferentes, vencer. Ok? Só que hoje a gente está acima do que o Darwin falou. Hoje a gente fala no neodarwinismo. O que é o neo? O que tem de novo no darwinismo criado pelo Charles Darwin? A genética. A pergunta é, por que nós somos diferentes dentro da população? A resposta é a genética. O DNA, o material genético, os cromossomos. Isso é quem diz quem somos nós, né? Isso também cai. Valeu, galera. Bom, uma outra dicasinha aqui que me veio aqui à cabeça agora, que também cai bastante, citologia, mitocôndria e cloroplasto, principalmente mitocôndria. Eles adoram mitocôndria. Então, procure saber qual é a função da mitocôndria, como é que é a estrutura da mitocôndria, tá? Quais são os seres que têm mitocôndria, nem todos têm, né? E doenças. Veja, preste bem atenção, principalmente verminoses, né? Esquistossomose, amebíase, teníase, uma delas vai cair. Valeu, galera! Bom, espero que tenha contribuído. Dá uma lidazinha, dá uma assistidazinha nesse vídeo aqui, bem antes de fazer a prova, que as dicas são essas. Vai cair isso na prova e você vai se dar bem. Valeu, galera! Um abraço para vocês, professor Vladimir na área. Tchau!